Mulheres, boa tarde, muito bom ter vocês aqui, ver esses Oi, rostinhos, boa tarde. boa muito bom tarde. vê-las. Vou pedir para vocês colocarem mute no seu celular. Espero que vocês tenham preparado a sua xícara de chá. A minha está aqui, olha que xicrinha bonitinha. Essa eu ganhei nas minhas bodas esse ano, olha aqui que bonitinha. E fiz o meu chazinho aqui, então o chá de vocês deve estar aí preparado, copo d'água, cafezinho, vai ser muito gostoso. Tira sua foto participando desse encontro tão gostoso. Para mim é motivo de muita alegria ter sempre vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar para alguns rostinhos aqui. Maneuza, a pastora Adriana lá da Alemanha, acabou de chegar da igreja. Bem-vinda, pastora Adriana, muito obrigada por estar conosco. A Patrícia lá de Portugal, que bênção, tá lindo o cabelo, Paty, amei. Obrigada. A Luciana França, obrigada, Luciane, por ter vindo. Doutora Solange, muito obrigada pela cloroquina que você mandou, não é cloroquina, é outro nome, ivermectina. Muito obrigada. Ontem foi a segunda dose. Tia Ilza, pastora Ilza Ramos, lá de São Paulo, que vem também representando a sua igreja, as igrejas que eles pastoreiam, meu tio, pastor Toninho, Beth Mussato, Marcela Prata, nossa discípula Cláudia, Lara também, uma bênção, vocês viram a Lara aí já, Shirley, obrigada Shirley, Mãe Marlene, Gislaine Bueno, Liliane Soria, minha madrinha de casamento, quanto rosto bonito, quanta gente linda participando aqui conosco, via live, muito obrigada a vocês, aliás, via Zoom, tem aqueles que também estão via live, tem gente pedindo para entrar também, olha lá, a minha irmã, a pastora Cristiane, que é a nossa preletora também, muito obrigada que eles estão aqui conosco já participando dentro do Zoom, e aqueles que vão entrar via live também. Então, compartilha, aproveita, pega lá no YouTube, no House of the Nations Ministry, no canal, compartilha com as pessoas que você sabe que querem participar e que gostariam de participar conosco para poder estar divulgando. Queria convidar a pastora Adriana, que está aqui conosco, para orar, fazendo essa oração de abertura. Pode ser, pastora? Eu sei que você já está exaurida do culto, já ministrou, já deu tudo que você podia, mas pega um pouquinho daquela unção que você trouxe do culto da sua igreja aí da Alemanha, compartilha conosco, Terra do Avivamento, né, de onde veio a reforma, e a gente tem precisado muito que Deus traga de novo um balançar sobre a igreja daquele tipo que moveu o mundo inteiro. Então que Deus derrame sobre você essa unção agora para iniciar essa nossa reunião tão gostosa com gente de tantos lugares do mundo, para que realmente, sobre o Brasil, que está aqui representado também em grande número, Igreja Batista das Nações, pastora Carol, todo o pessoal que está participando, muito, muito obrigada, que Deus derrame dessa unção sobre nós nessa tarde e noite para algumas, tão gostosa em nome de Jesus. Amém. Pastora, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, realmente estou pela fé aqui, estou muito cansada, mas é um prazer te rever depois de tanto tempo, né? Verdade. E essa família, teu pai, teus irmãos, essa família abençoada. Muito obrigada por eu estar aqui fazendo parte desse encontro. Estou aguardando para receber bastante, mas vamos orar. Amém, amém. Obrigada. Muito obrigada por esse momento, por esse encontro, unindo, Senhor, nações do norte, do sul, do oeste, Senhor, de todo o mundo, Pai. Nos una, nos ensina através da Tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigada pela essa família, obrigada por cada irmã que está aqui, Senhor. Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos corações, Senhor, para nós aprendermos cada vez mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Agora tem uma participação especial que nós vamos estar tendo, e eu vou já fazer a apresentação de quem é a minha avó. Deixa eu apresentar ela. Ela é minha avó, ela tem 90 anos, ela é bem idosa já, né, como vocês podem imaginar, mas é uma pessoa extremamente lúcida de Deus, profeta de Deus, que tem sido usada para abençoar as nossas vidas. Ela aceitou a Jesus já adulta, já com todos os filhos mais novos eram adolescentes, eu lembro dessa época porque eu era muito pequenininha, e ela foi à igreja para me ver apresentar uma apresentação, não lembro se de Dia dos Pais ou de Natal, e naquele dia ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Ela era uma pessoa que já temia Deus, já cria no poder de Deus, mas nunca tinha tomado uma decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a partir daí ela realmente se jogou de cabeça. Hoje é pai de pastores, tia, nós temos mais de 20 pastores na família, entre primos, irmãos, sobrinhos, filhos, netos para ela, né? E é motivo de muita alegria, e eu sei que ela é alguém que
sustenta o ministério de muita gente em oração. Ela dirige um círculo de oração ainda hoje lá na igreja dela, Igreja Batista Nova Vida, uma igreja renovada lá em São Paulo, na região de Zona Leste de São Paulo, e ela vai estar trazendo a palavra para nós de incentivo a permanecer nos caminhos do Senhor. Então, eu vou dividir com você aqui agora esse vídeo que ela gravou essa semana, junto com a minha prima Nívia e a minha tia Ivani, pastora Ivani. Eu queria que você prestasse um segundinho aqui de atenção no que ela tem para compartilhar com você. A graça e a paz, irmãs. Estamos muito felizes de estar aqui, mais uma vez, em mais um chá de mulheres. Eu estou aqui hoje com a minha avó, Iraci. Estamos aqui de São Paulo, falando para as irmãs, e vamos dar uma palavra para a abertura do chá de hoje. Ela se encontra em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 3, que diz assim: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. No finzinho do texto diz assim: a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A todos os países, com muita alegria, nós estamos aqui também, e eu principalmente, tremendo de vergonha, mas forte na fé, porque é uma coisa que sempre eu gostei de falar depois que o Senhor me conduziu. Antes de conhecer Cristo, eu vivia angustiada, mas depois que eu encontrei com Cristo, que Ele me salvou, eu passei a ter uma nova vida. E tudo na minha vida, toda a minha família, todas as pessoas, eu tratava de falar de Jesus. Na nossa igreja Batista Nova Vida, temos o trabalho das irmãs, também, que é uma bênção. E se eu pudesse, eu morava na igreja para participar de tudo isso. E gosto de cantar, louvar, porque é incentivar as irmãs e quem quer que seja, pessoa de idade, jovem, moça, rapaz, e pensar também na minha oração, quando depois dos 15 anos, que começa a pensar em namorar, eles pensam logo no namoro, mas em primeiro lugar nós temos que pensar em ensinar, eles pensar de pedir a Deus uma boa esposa, pedir a Deus um bom esposo, porque a vida continua e a vida é difícil sem Deus. Pode ter dinheiro, pode ter o que tiver, mas sem Deus, sem Jesus, não tem nada, é pobre. Então, eu sempre gostei. Agora, hoje eu estou tremendo porque é difícil da gente entrar em contato com o mundo inteiro assim, principalmente a minha idade, 90 anos, a gente já anda tremendo à toa. Imagina quando eu tenho para falar com tanta gente e o meu coração se enche de alegria, porque parece que eu estou vendo a multidão seguindo a Jesus. Isso é o meu ideal, a minha vida, meu destino. Mas e depois que o jovem encontra a moça, o rapaz, e a gente vê eles felizes na igreja, como, por exemplo, eu tenho uma família grande e vejo e oro para que essa minha família, os netos, cresçam com esse amor em Deus Todo-Poderoso, porque não existe no mundo nem riqueza nenhuma que não seja uma bênção quando vem de Deus. Uma pessoa, o rapaz, a moça, pode se casar e querer tudo, mas esse tudo vindo das mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu estou feliz, não estou melhor, não falo melhor, porque eu não sou acostumada a falar assim para tanta gente como eu espero que estão nos ouvindo. E tudo isso por quê? Porque o Senhor me pegou pelas mãos e me sustentou. E já que eu não posso muito mais ir na igreja por causa da idade, mas eu tenho o meu altar, o tabernáculo de Davi, está no meu altar, na minha igreja e na minha sala, para poder, no meu quarto, eu tenho o meu tabernáculo de Davi. E aqui na sala
Tem o tabernáculo de Davi para o meu neto Davi, que vai ser pastor e o grande instrumentista, como que fala. Ele. Por quê? Porque eu entreguei ele a Deus e tenho essa certeza. Como também os outros que são pastores. E minhas netas maravilhosas que estão todas seguindo a Cristo. Não tem um sonho melhor do que esse. Na verdade, eu já não vejo a hora que eu subo para Nova Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Está chegando a hora de partir. Prepara, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem dos céus, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Que gostoso, que gostoso. Para quem tinha curiosidade de conhecer a minha avó, meu pai fala tanto dela, né? Ele fala sempre da minha mãe, que ele telefona para ela todos os dias e conversa com ela bastante. E ela é uma grande conselheira para ele. Então, vocês acabaram de conhecer a dona Iraci. Ela está assistindo pelo Zoom, pela live. Muito obrigada, vó, por ter compartilhado conosco. Eu coloquei de surpresa esse finalzinho da canção sendo cantada pelo Luiz de Carvalho, porque foi quem realmente nós ouvimos cantar, aprendemos a cantar com ele na década de 70, eu sou de 73, então eu cresci ouvindo as músicas daquela geração, né? Minha mãe era uma grande admiradora e gostava muito dos louvores ministrados pelo Luiz de Carvalho, e minha avó também, dessa época, 70, anos 80, quando a gente aprendia essas músicas tão lindas, e ela falou assim, eu tô com 90 anos, ela falou para mim, tô bem perto já de ver o meu rei, mas quero desafiar essas mulheres a permanecerem firmes até poderem se encontrar com ele, porque logo, logo é tempo de nos encontrarmos, e vai ser um tempo muito bom. Aleluia! Eu queria agora convidar o Ministério. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que eu quero que você não esqueça de deixar o seu nome, olha que bonitinhos os comentários, depois eu vou ler para ela. Deixe o seu nome, fale de onde você veio, quem está nas lives assistindo, ou no YouTube, ou no Facebook, deixa lá, sou de tal igreja, meu nome é tal, sou de tal país, sou de tal cidade, deixa lá, cidade, país, para a gente poder saber qual a participação, sempre tem sido muito grande, né? Às vezes a gente tem 300, 400 pessoas participando, algumas assistem na hora, algumas assistem depois. Num dos chás, que foi o penúltimo, nós tivemos 500 pessoas participando, muito, muito gostoso, é muito bom saber quantas pessoas estão sendo alcançadas por essa ministração, por essa palavra, e estão tendo a oportunidade de ser tocadas por essa mensagem que está conectando lugares de todos os lados do mundo, a gente nem imagina. Então, deixa aí seu nome, coloca o lugar de onde você veio, ela tem 90 anos, alguém aí perguntou, deixa uma saudação para as irmãs, para nós todos que vamos estar participando. Muito obrigado por estarem aqui. Antes, então, da gente compartilhar, aliás, da gente continuar, eu quero colocar o louvor, e quem está ministrando o louvor esse ano é o Ministério de Louvor Mulheres do Reino, lá da Igreja Bacia das Nações, onde meu pai pastoreia. Então, quero agradecer a pastora Carol e todas as mulheres do Ministério Mulheres do Reino, lá da IBN Valinhos,
por essa oportunidade de sempre nos apoiarem, de estarem conosco, de estarem ministrando. E nesse mês vão estar ministrando para nós, junto com a Sheilinha, que eu estou vendo ali. Oi, Sheilinha. E quero agradecer a composição, né, de que vocês vão escutar o que a Sheilinha vai estar contando sobre esse louvor que elas vão estar ministrando. Aproveita esse momento, então, para entrar na presença de Deus, para adorar e para receber aquilo que Ele vai estar falando nos nossos corações daqui a pouco. Shalom, amadas irmãs, boa tarde. Estamos aqui neste momento sendo aconchegadas pelo Senhor em sua presença. Como diz Isaías 58:11, a segunda parte: serás como um jardim bem regado, cujas águas não faltam. Isso é maravilhoso e é o que vamos profetizar nessa tarde, através dessa canção que o Senhor deu à nossa irmã Priscila, que fala exatamente disso, dessas águas que vêm para limpar, para curar, para restaurar, para deixar esse jardim tão aprazível ao Senhor, cada vez melhor, com um aroma cada vez mais agradável para Ele. Vamos profetizar através dessas canções aquilo que primeiro está no coração do Senhor, em nome de Jesus. Água viva, cristalina, flui do trono de Deus, sarando as feridas, da morte traz vida, tudo novo Ele faz. Eu sou a tua morada, habitas em minha casa, águas fluem do trono em mim. Eu jorro das tuas águas que levam vida onde passam. Teu Espírito flui em mim. Água viva, cristalina, flui do trono de Deus, sarando as feridas, da morte traz vida, tudo novo Ele faz. Eu sou a tua morada, habitas em minha casa, águas fluem do trono em mim. Eu jorro das tuas águas que levam vida onde passam. Teu Espírito flui em mim. Eu sou a tua morada, habitas em minha casa, águas fluem do trono em mim. Eu jorro das tuas águas que levam vida onde passam.
pode orar entregando esse louvor ao Senhor, querida? Agradecendo Ele por essa oportunidade? Tá só sem microfone aqui. Amém, glória a Deus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui com reverência no coração, pois sabemos que a Tua presença permanece neste lugar, mesmo estando de forma remota, nós estamos uma só no Espírito Santo de Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, que essas águas poderosas venham realmente a envolver cada uma das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, as águas que é o próprio Senhor Jesus, o Senhor disse, quem crê em mim, vai fluir dele rios de águas vivas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que declaramos, meu Pai, que essas águas nos envolvam, nos submersam, em nome do Senhor Jesus. Desejamos, meu Pai, sermos purificadas, sermos transformadas, sermos alinhadas pelo Senhor, com o Senhor, meu Pai. Consagramos a Ti este momento precioso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, querida. Amém. Eu que agradeço. Queria convidar agora a Patrícia, que está lá em Portugal, que é uma missionária, que é uma bênção. Seu microfone está... Você consegue abrir ele, Paty? Conseguiu. Ela vai estar agora nos levando à reflexão de uma canção que foi depois feita uma poesia sobre ela, e ela vai estar falando um pouquinho sobre isso e vai se apresentar. Ela está lá em Portugal e vai estar falando, então, essa poesia para também preparar os nossos corações. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um sinalzinho. Sim? Muito bom. Tá bom. Então... Vamos, depois desse louvor, né, acalmar o nosso coração, porque aí as coisas não vão dando certo. Eu já paguei um micão aqui também, mas isso aí... Estamos ao vivo, esse risco a gente sempre corre, né? Então, esse aí é um momento delicioso, né, e de estarmos conectadas, e é um privilégio, a gente não pode deixar nada roubar a nossa alegria. Amém. E eu vou ler um texto agora que fala sobre isso, sobre a nossa alegria. Um texto não é meu, é de Goya Júnior, fala Jesus, alegria dos homens. Ele diz assim: nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que, de novo, a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo, não tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nessa hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e na orgia. Nessa hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria. A alegria manifesta, que brotou e se irradia, de uma simples e modesta e sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, alegria onipotente que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une e nos separa e nos fecunda de amor. Por isso, cantando hinos, tendo prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, aboés, cítaras, guitarras, símbolos, sinos e fanfarras, coros de virgens e mártires, de meninas e meninos. Cantai, ó povo da terra, trazei avenas e tumbas, flautas e flautins, clarinetas, selos, clarins e tambores, metálicas trombetas e puríssimos cantores. Cantai, ó povos da terra, trazei pássaros e fonte, rios e ventos, rochas, árvores enormes, alvos lírios ovolhados, palmas viçosas luzindo, sons da noite, vozes múltiplas dos animais e das águas, das pedras, do abismo, das florestas intocáveis, dos mundos subterrâneos, sons da madrugada clara, estalos de galhos verdes, doces ruídos domésticos, talheres, louças brancas, sons de fábrica, ruídos de teares e bigornas, de madeiras e metais, passos pesados de botas de militares eretos, passos macios e quentes de rosadas colegiais. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e harmona, na manhã ágil e fria, na aflição ou na aventura, ao nascer ou na agonia. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria.
Tu és a nossa alegria. Sim, Jesus, tu és a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Amém? Aleluia! Que lindo, Paty, muito obrigada. Obrigada por compartilhar. E eu vou falar para vocês estão aí com os seus telefones multados, tem uma partezinha lá no rodapé que é reactions, reações. Tem uma palminha lá, gente, vamos bater palma. Porque ela é muito linda. Olha lá, eu coloquei a minha. Foi lindo demais, muito obrigada. Não tem coisa mais gostosa do que pensar que Jesus é a nossa alegria. Quem está aí lá nas mídias sociais, que não é aqui no Zoom junto com a gente, pode deixar também o seu clap, clap, clap lá, o seu palmas, alguma coisa, bravo, porque realmente foi muito bom. Muito obrigada, Paty, por abrilhantar. Sempre é tão gostoso ter uma meditação dessas, assim, uma reflexão escrita por um poeta, por alguém que, inspirado por Deus, além da música, usou as suas palavras para exaltar e para enaltecer o nome de Deus. Muito obrigada. Amém, amém. Gente, o objetivo desse chá é sempre conectar corações, é sempre falar ao coração de todos vocês que estão aqui participando conosco, como mulheres de Deus e que buscam fazer a vontade de Deus, cada uma onde está, cada uma no seu país, na sua cidade, no lugar onde Deus plantou, e aí frutificar. E é tão bom quando a gente pode, como mulheres, apesar desse Covid, desse isolamento social que a gente ainda está sofrendo, incrivelmente, como meu irmão falou, pastor Samuel, muito mais do que os 3 meses esperados. A gente já está ultrapassando 6 meses de isolamento, a gente ainda não consegue reunir nas igrejas normalmente, consegue com isolamento e com várias ações de distanciamento físico que dificulta o acesso, não pode abraçar, não pode beijar, não tem ósculo santo, né? Sempre com máscara. Então, isso nos trouxe uma sensação de estar, de uma certa forma, presos. Várias das coisas que a gente gosta de fazer, uma delas que eu amo é o encontro de mulheres, nós somos tolhidos de fazer. E dessa forma a gente consegue, eu gosto muito porque via Zoom, podia ser via live, mas via live não vê ninguém, né? Então via Zoom a gente consegue olhar para os rostos, consegue escutar a voz, consegue ter essas interações que a Paty falou, a gente paga uns micos, todo mundo, né? Aqui também, na hora que estava partindo a live, o Ranieri e o Davi preocupados falando lá na sala onde está o outro computador, e eu falei, o que vocês estão falando está aparecendo tudo na live, ele não está ligando, não está funcionando, e assim, muitas de vocês também não conseguiram mutar o microfone e falaram, não tem problema, nós somos família, estamos juntas, o objetivo é ter esse encontro mesmo. Então, quando a gente está perto, não tem aquela coisa do a pedra do irmão afia o rosto do outro irmão, que Provérbios fala, né? É juntos que nós somos edificados, é nesse incomodar um pouquinho o outro que a gente descobre que a nossa liberdade termina, a gente aprende a viver juntos, a aceitar as diferenças, e a gente sente até falta disso. É muito gostoso. E a pastora Juliana, que é minha irmã, que mora lá na Inglaterra, ela teve uma iniciativa, acho que há 2 meses passados, se eu não me engano, de juntar um grupo de mulheres com vozes de lugares diferentes. Ela nomeou esse grupo Vozes das Nações. E tem uma pastora que é lá, esposa do apóstolo Rafael, que também está fazendo parte, vocês vão ver daqui a pouquinho. Tem gente da Inglaterra, do Brasil, são algumas pessoas que ela juntou, e inclusive eu estou participando. Ela chama de participar aqui da Flórida para ter alguém de um outro lugar. Então, vocês vão escutar agora um pouquinho desse louvor gostoso que ela preparou para nós estarmos ministrando, e quem sabe nas outras oportunidades, nos outros meses, a gente vai poder também ouvir um pouquinho do que é esse Vozes das Nações, para mostrar que nós unimos as nossas vozes, como os anjos fazem, como as nações fazem, para diante do rei louvar e engrandecer o nome dele. E logo em seguida, a pastora Cristiane, que é minha irmã, pastora da Igreja do Nazareno, lá em Amparo, vai nos dar a oportunidade de ouvi-la ministrar. Já falei para vocês várias vezes, quem depois passou a seguir ela aprendeu que ela é uma cirurgiã precisa. Ela vai lá bem de maneira bem disfarçada, com um bisturi muito bem afiado, e ela corta profundo, mas com cuidado. Ela tira só o que precisa e deixa a gente vivo. Então, se prepara para ouvir depois o que ela vai estar falando logo em seguida, depois dessa ministração. Deus abençoe. Então, vamos ouvir as vozes das nações. Jesus, o Verbo vivo, o herdeiro de
que estás entronizado entre os querubins, na glória, tu que estás entronizado entre os querubins, na glória. Que lindo, que gostoso. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada. Esqueci de falar que eu mencionei o grupo, né? Falei, mas tinha duas meninas ali de Valinhos, a Gláucia, que eu não falei, o nome da pastora, que é a esposa do apóstolo Rafael, lá da Suíça, a Júlia, que está lá na Inglaterra, e eu aqui na Flórida. Tinha esquecido de falar o nome da pastora Gláucia, que algumas de vocês não conhecem, só escutam falar dela, né? Que é a filha ministerial do meu pai. Essa moça do meio, tão bonitona, do cabelo lindo, é ela. Sim, queria convidar a pastora Claudete, então, agora para estar orando, para preparar os nossos corações, pastora, para que nós possamos receber essa palavra, que o Espírito Santo fale aquilo que nós precisamos receber e que ele complete nos nossos corações, o que cada um de nós precisa identificar em nós para ser trabalhado naquilo que a gente vai receber nessa tarde, e ele use a Cris poderosamente, como ele tem usado, né, como essa médica cirurgiã precisa, para nos abençoar e nos instruir na palavra do Senhor. E em seguida, a pastora Cristiane está com a palavra. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos porque nós temos ouvido tanto já do Senhor, Pai, desde o início dessa live, Pai, através dos louvores, através dessa poesia que a Patrícia citou. Nós louvamos a Ti, Pai. Louvamos porque o Senhor tem nos
nos dado o mais rico dos tesouros através da tua palavra, Pai. E nós só temos motivos para louvar, para engrandecer o teu santo nome. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor está fazendo sobrenatural nas nossas vidas e que no nome de Jesus nós vamos receber do Senhor uma porção dobrada do teu Espírito Santo nessa tarde. Eu coloco a pastora Cristiane diante do Senhor. O Senhor use-a, Senhor, poderosamente, porque nós precisamos, Senhor, todos os dias nós olhamos para nós mesmas e nós vemos o quanto nós necessitamos, Pai, da Tua palavra, nós necessitamos de libertação, cura, restauração, e nós temos recebido através dos instrumentos que o Senhor tem usado. Eu coloco diante do Senhor agora a pastora Cristiane, e que o Senhor derrame sobre ela, Senhor, o poder do Espírito Santo, e que a palavra que vai sair da tua boca agora seja como uma tocha de fogo acesa, e vai queimar nossas entranhas, vai queimar os nossos corações, e após ouvir essa palavra, nós não seremos as mesmas, porque o Senhor trará cura, restauração e libertação através da palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecemos e somos gratas a Ti todos os dias das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãs, eu queria só dizer uma coisa, fazer uma errata, que o pastor Ranieri me corrigiu, que eu não mencionei. Eu tenho na cabeça que a gente está, todo mundo se conhece, na verdade, nem todo mundo se conhece daqui que está participando da nossa reunião, e eu não mencionei a Raquel nem a Rebeca, são duas irmãs, para mim são como filhas, e elas estavam no seu canto direito da câmera. A Rebeca é aquela fonoaudióloga que deu testemunho no nosso canal há poucas semanas, na verdade, no canal da pastora Cristiane, há poucas semanas, a respeito de como Deus trabalhou na vida dela, e ela dá aula de canto para um monte de gente, inclusive na Inglaterra. Eu fico impressionada que ela dá aula via Zoom, é uma médica que Deus tem usado poderosamente. Então, estava a Rebeca e a Raquel, da IBN Valinhos, além da Júlia, lá da Inglaterra, eu aqui na Flórida, e a pastora Gláucia, na Inglaterra. Aliás, desculpa, na Suíça. Agora mencionei todo mundo, né? Me desculpa. É ruim, como meu pai sempre fala, menciona um, tem que mencionar todo mundo. Agora sim, pastora Cristiane, muito obrigada. Tenha a palavra e o tempo que o Senhor colocar no seu coração. Deus te abençoe. Então, tá bom. Graça e paz, irmãs. Eu vou olhar um pouquinho para cima, eu não estou vendo anjo, não. É que eu coloquei na minha televisão vocês e fica bem mais bonito, está bem aberto. E vou olhar um pouquinho para baixo para as minhas anotações. Então, bom, antes de mais nada, Andréia, eu não sei se você lembra que essa foi uma das primeiras poesias que eu recitei, eu acho. Jesus, a alegria dos homens, era uma das prediletas da mãe, né? Eu amava. Cantai, ó povos da terra, cantai de noite ou de dia, lembra? Lembro muito bem. E nós fomos na casa do Joia Júnior. Eu não sei como que a mãe conseguiu isso, ela nos levou lá na casa do poeta Joia Júnior, ele nos deu um livro autografado, muito lindo, essa é uma das minhas prediletas. Nesses dias mesmo eu estava recitando ela em casa. Pode lembrar, eu lembro. Ele era amigo da irmã Ruth, que trabalhava com ele, irmã Ruth Kutrovski, ela representava o ministério dele. Verdade. E ela fez a conexão, né? Que lindo. Graça e paz, irmãs. Muito bom esse tempo. Vou procurar ser breve e vamos falar sobre o espírito de Jezabel. Te convido a abrir a palavra em Apocalipse 2, dos versículos 18 em diante. Apocalipse 2, dos versículos 18 em diante. Eu vou ler, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem de alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se.
Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre todos aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. Matarei os filhos de Jezabel, e todas as igrejas saberão assim que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Eu vou lá para o versículo 25. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito revela às igrejas, ouça. Ó Pai, nós submetemos essa palavra ao Senhor. Ela que por si só é viva, eficaz e já rasga, chegando até o íntimo do nosso ser, fazendo separação entre espírito, alma, corpo, juntas e medulas. Essa palavra que é poderosa para trazer vida onde há morte, para trazer a verdade onde impera o engano. É essa palavra, a palavra da vida, é a tua palavra que nós queremos hoje, que nós queremos sempre, que nós queremos na nossa vida nos direcionando. É esta palavra verdadeira, a palavra viva, inspirada pelo teu Espírito, é essa palavra, para esta palavra que nós nos abrimos. Nós nos abrimos ao teu Espírito Santo, Espírito luz, Espírito da verdade, Espírito que conhece o Pai, Espírito da revelação, que se manifeste com poder em nosso meio, trazendo clareza, entendimento, discernimento de cada palavra, de cada chave que o Senhor tem para nós nessa tarde, de maneira que não sejamos as mesmas, porque a tua palavra faz isso a cada encontro, a cada mergulho, a cada tempo que separamos para meditar, para mergulhar. A tua palavra nos transforma, nos limpa, nos lava, porque ela é água, Efésios 5:26, nos purifica e nos leva a níveis mais profundos no Senhor. É isso que nós queremos. Nós oramos e nos abrimos ao Senhor. Declaramos que nossa mente está aberta ao Senhor, aberta ao teu Espírito Santo. Nossos ouvidos estão atentos, nosso espírito é ensinável, nosso coração está disposto. Pode falar, pode ministrar, Espírito de Deus pode arrancar, pode limpar o terreno, pode derrubar as construções que não vêm de Deus, mas também edifique em nós, planta, nos ajuda a levantar de maneira diferente, a olhar de maneira diferente, de acordo com a tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre este texto tão maravilhoso e tão desafiador de Apocalipse 2, e eu creio que o mais forte desse texto é percebermos que é o próprio Jesus quem está falando, quem está corrigindo, falando ali as 7 igrejas, né? 7 modelos de igreja, 7 tipos de igreja, 7 igrejas proféticas, na qual nós podemos nos encontrar em alguma delas, 7 estágios, enfim, muito poderia ser falado sobre isso, mas o assunto é Jezabel. Antes de entrar nesse texto, eu quero fazer um rápido panorama sobre a história de Jezabel, sobre esse período de apostasia,
quando Deus levanta um profeta para confrontar aquele período de engano, para confrontar o engano. O profeta confronta o imitador, confronta o engano, confronta a mentira de Satanás. Mas também quero que a gente pense um pouco e vá a uma reflexão, como que um povo chamado povo de Deus, como que um povo que viu tantos milagres, como que um povo que viu Deus face a face, com cada livramento, a gente começa a ler ali o Pentateuco, não tem como não chorar, não tem como não entrar em toda essa história que é contada, não tem como não entrar nessas narrativas e não se arrepiar, não se amedrontar, vendo um Deus de perto, se relacionando com o povo, tendo o seu povo escolhido, mostrando o seu poder, mostrando o livramento, e cada vez que o povo caía, esse mesmo Deus providenciava um escape, providenciava o retorno, desde o Éden, quando o homem cai, quando o homem cede à tentação, quando o homem ouve a voz da serpente através de sua mulher e racionalmente escolhe cair, desde ali, desde a primeira punição, desde o primeiro momento, quando o céu é obrigado a emitir uma sentença, porque o reino espiritual opera na legalidade, quando Deus Pai, ainda que com o coração apertado, precise aplicar uma disciplina, desde o primeiro momento, ele envia a palavra de repreensão, ele envia a correção, mas imediatamente, juntamente, ele também manda misericórdia, manda resgate, dá o caminho de volta. Ele fala, olha, a mulher vai sofrer, o homem vai sofrer, a serpente vai comer pó, a terra vai produzir espinho e abrolho, mas vai vir o filho da mulher, a semente da mulher, e através disso vocês serão resgatados. Ele mata o animalzinho já num ato profético de Jesus, da vinda do próprio Jesus, do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. Ele veste o homem e a mulher com sua justiça, como ele diz em Isaías também. O Senhor me vestiu com a sua aprovação. Ele nos veste também para que o diabo saiba que não estamos sozinhos, que não somos largados, que não somos abandonados. Temos um dono, temos um Senhor, temos um resgatador. Aleluia! Mas então esse povo, com tanta comunhão, com tantas experiências com o Senhor, é um povo que, ao se encontrar ali naquele período, no reinado de Acabe, casado com Jezabel, num casamento armado, num casamento combinado, num casamento feito por negócios, né? Então, esse povo olha para essa mulher que chega trazendo todo o seu tipo de culto, seus rituais, trazendo coisas diferentes, palavras diferentes, e se encanta. Mesmo tendo escutado tanto do Senhor que não deveria se misturar, que não deveriam se prostrar diante de outros deuses, deixa-se seduzir. Eu acho importante essa expressão, deixa-se seduzir, porque ninguém vai forçado. A gente pode ser tentado por Satanás, mas a palavra diz que a maldição sem causa não encontra pouso. A palavra diz que o homem prudente vê o mal e se esconde, sai correndo, como José fez. Mas quando você fica um pouco mais, quando você espera, quando você escuta, quando você se assenta, você deixa-se seduzir, você deixa-se corromper, e é por isso que a palavra em Apocalipse diz: tenho contra ti que toleras, tenho contra ti que se deixa seduzir, tenho contra ti que não confronta, que não denuncia, que não derruba Jezabel, tenho contra ti que não joga ela do muro para que o sangue dela se esparrame no chão, nos cavalos, nas paredes, tenho contra ti que toleras.
Então é nesse tempo, quando o povo está corrompido por isso, atraído por essa sedução da religião que ela traz, muito parecida com os atos do povo de Israel. Então eu quero fazer rapidamente uma revisão disso. É nesse momento que Deus levanta Elias, uma voz profética, para confrontar Jezabel, e o diabo, lógico, na contramão, usa dessa mulher para tentar calar a voz profética. Bom, embora a expressão espírito de Jezabel seja empregada em inúmeros círculos de igrejas, poucas pessoas entendem de fato que essa força, como essa força demoníaca opera, né? É mais do que um demônio. Então, tem gente que fala, como que a gente amarra o espírito de Jezabel, né? Não dá para falar, sai espírito de Jezabel, porque não é um demônio, ele é um poder demoníaco nas regiões celestiais que transcende barreiras geográficas, transcende e atinge nações inteiras. Em toda a região onde ele entra, ele se une com os principados daquela região, que governam, né, naquela região, e juntamente com ele operam. O espírito de Jezabel opera principalmente com principados e potestades como religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão, ocultismo. Então, quando a gente fala de Jezabel, você precisa entender que está falando de algo nacional, mundial, muito mais do que no âmbito individual. Eu me lembro que certa vez eu até corrigi alguém na igreja que constantemente falava, num tom de brincadeira, que a esposa era Jezabel. Não, minha mulher é Jezabel. Minha mulher é Jezabel. Minha mulher é Jezabel. Toda hora, em todo tipo de conversa, aquele homem dava um jeito de falar que a esposa era Jezabel, e todo mundo ria. Eu não sei por que ele falava, e muito menos porque as pessoas riam. Mas um dia eu falei para ele, em particular, só para ele, falei assim, olha, vou te dar 3 motivos para nunca mais falar isso. Primeiro de todos, que uma mulher só pode ser Jezabel se ela tem um marido Acabe. Jezabel só se cria no reino de Acabe, ou seja, toda vez que você chama a sua mulher de Jezabel, você está declarando no reino espiritual e no reino físico que você é Acabe, que você é fraco, que você é omisso, que você é moleque, que você é mimado, que você não sabe tomar decisões, que até uma mulher toma a tua frente, que qualquer um toma o teu anel e sela cartas que você não escreveu. Você está denunciando a você mesmo no reino espiritual, quando você, em tom de brincadeira, agride a sua mulher. Você também está se tornando culpado diante de Deus, porque de toda palavra que proferirmos, prestaremos conta no dia do juízo. E se você está dizendo que ela é Jezabel, volta o problema para você também. Porque se o homem é o sacerdote, e se o homem deve amar a mulher e cuidar dela como Cristo faz com a igreja, e Cristo nos santifica o tempo todo para nos apresentar como noiva, sem mancha, sem mácula, então você como marido tem esse papel com a igreja. E se você não tem feito isso a ponto dela ser Jezabel, mais uma vez, no reino espiritual, você se declara culpado. Terceiro motivo que você não deveria fazer isso é porque, a não ser que tenha acontecido algo extraordinário, dela ter te drogado, te enganado, te sequestrado e te obrigado a casar com ela, você a escolheu. Então, eu vejo pelo menos 3 bons motivos para você não falar isso, porque você faz de si mesmo motivo de piada, tanto no reino espiritual como no reino físico. E o espírito de Jezabel vai muito além do âmbito particular. É um espírito que ataca nações, é um principado. Então não cabe falar à mulher. Também não tem nada a ver com isso que as pessoas pregam muitas vezes e até ensinam e brincam, como uma mulher mandona, uma mulher que fala alto, uma mulher que grita com o marido, uma mulher que maltrata o marido. Não. A Jezabel, de acordo com o que podemos estudar, de acordo com especialistas que estudam temperamento, não tem nada de colérica, ela não é gritona, ela não é mandona no sentido de se impor, ela é sedutora, ardilosa, ela é
fria e calculista, ela tem grande predominância de um temperamento fleumático com melancólico. Então, eu me lembro já de ouvir pessoas falando, a pastora Wanda é Jezabel, porque ela é muito dominadora, porque as filhas são todas Jezabel como ela, porque elas falam alto também. Não tem nada a ver com temperamento. A mulher colérica é colérica, ela fala alto, ela faz, e isso foi Deus que colocou, o temperamento de cada um foi determinado por Deus, e todos os temperamentos estão em Deus, os 5 temperamentos, seja colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, supina, todos estão em Deus, e Ele distribui em cada um de nós de acordo com a sua vontade. Mas então a mulher, debaixo de um domínio de Jezabel, que seria uma expressão inventada por nós, porque não existe esse tipo de expressão na Bíblia, seria uma mulher manipuladora, mas não manipuladora e controladora, não por um temperamento forte, mas porque é ardilosa, porque não tem pressa, porque seduz, porque tem calma, porque manipula com choro, manipula com sexo, manipula com doença. Eu tenho a pressão alta, se você não fizer o que eu estou falando, eu posso ter um piripaque. Você vai me matar. A mulher que você poderia chamar com o espírito de Jezabel, ela é manipuladora, sedutora, ardilosa, fria e calculista. Então, já desmistificando um pouquinho essa história de mulher Jezabel. Bom, na Bíblia também os exemplos sobre Jezabel vão muito além de mulheres. Eu vou citar vários rapidamente para a gente não ficar muito tempo, mas eu vou citar alguns homens que operaram debaixo desse domínio, desse espírito. Por exemplo, vou citar 2 mulheres antes e depois citar só homens. Mulher, por exemplo, que operou debaixo desse tipo de espírito, a mulher de Potifar, que tenta seduzir José, que força uma situação, arranca a capa para manipulá-lo, para que ele fique com medo, e quando ele corre, então, ela age com ódio e quer destruí-lo, e ele vai para a prisão sem ter culpa alguma. Isso é muito característico da operação do espírito de Jezabel. Ou faz o que eu quero, ou eu te destruo. Ou faz o que eu quero, ou eu te destruo. Você vai encontrar pessoas assim, você vai encontrar lideranças assim. Então, é isso que você vai hoje pedir ao Espírito Santo que abra os olhos, o entendimento, para que você fique livre. E nós vamos terminar hoje, todas nós, jogando Jezabel do lugar onde ela está, onde nunca deveria ter subido. E vamos dizer, hoje o Senhor mesmo te derruba, hoje o Senhor mesmo diz, é cessado o teu domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Bom, essa mulher agiu assim, também a filha de Herodias, aquela moça que dança de tal maneira que o rei perde a cabeça. Você vê que mais uma vez está ligado a sexo, está ligado a sedução, assim como foi com José, assim como é agora com Herodias, o profeta João, que veio também debaixo do poder e da unção, como Elias, ele também confrontou aquela situação, expôs, falou, é pecado, isso é adultério, é sujeira, essa mulher é do teu irmão, e ela se enche de ódio. Jezabel odeia o profeta, Jezabel odeia que o seu pecado seja exposto, Jezabel odeia ser colocada em exposição, então ela ataca. É tão interessante nesse caso, por exemplo, porque essa menina dança e seduz, eu não imagino os movimentos que ela fez, não consigo imaginar o que ela fez, mas eu sei que o rei ficou tão enfeitiçado que ele falou, o que você quer? Se você me pedir metade do meu reino, está lá em Marcos, eu dou para você. Ela faz o quê? Ela poderia ter respondido, eu quero metade do reino, então. Eu quero cavalos da BMW, sei lá, ela poderia ter feito um pedido, mas ela vai até a sua mãe e diz, o que eu devo pedir?
manipulação e controle. O espírito de Jezabel operava fortemente naquela mulher e pede a cabeça de João Batista. Lógico, Jezabel quer ver o profeta calado. Ela pede que a cabeça seja arrancada. Muito bem, 2 mulheres. Agora, mas eu queria citar alguns homens. Por exemplo, Datã, Abiú, Coré, Absalão, Balaão e um que talvez deixe o seu queixo caído, Jonatas. Estou falando de Jonatas, amigo de Davi mesmo. É muito interessante porque a maioria das pessoas usa Jonatas e essa amizade de Jonatas e Davi como exemplo de amizade, como tipo de amizade que a gente precisa ter. Só que quando você estuda, eu escutei um rabino uma vez falando, cristão, né? Falando sobre esse fato, e ele falava assim: a maior preocupação nossa, eu não vou lembrar as palavras exatamente, mas vou te falar mais ou menos. Ele falou: a maior preocupação nossa não deveria ser com inimigos, mas deveria ser como amigos. Amigos como Jonatas. Amigos que estão conosco porque estão percebendo que tem algo se movendo. E então, na possibilidade de perderem esse mover, eles encostam, mas não porque eles querem ir junto. Eles querem o que você conquistou. É importante a gente pensar disso. Não vou pregar sobre haters hoje, mas é importante você pensar nisso. Das 5 vezes que Davi contou para o seu amigo Jonatas onde ele se esconderia, 3 Saul encontrou. Me parece um tanto preocupante. No Salmo 55, Davi fala assim, eu vou ler a partir do versículo 12, 55, que é justamente um choro de Davi, um lamento de Davi. Ele diz assim: não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu me defenderia dele. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e melhor amigo. Eras tu, meu mais chegado, justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, quando caminhávamos com a multidão festiva em direção à casa de Deus. E ele continua, você pode ler depois, esse salmo de lamento de Davi, chorando pela traição do seu melhor amigo. Então, o espírito de Jezabel não é algo que opera no feminino, não tem gênero, não tem sexo para isso. Ele opera através de pessoas e sempre você vai perceber de pessoas que têm influência sobre nações. Bom, Elias desafia, então, o povo, como ele faz naquele momento? Ele desafia o povo, porque ele fala, vocês vão seguir o quê? Se Baal é Deus, seguia Baal. Se Deus é Deus, servia ao Senhor. Todo o tempo, com Israel, o Senhor imprime isso do caráter dele, da pessoa dele. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Em todo o tempo, no deserto, em cada experiência, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O povo sabia disso, mas agora, frente a Baal, eles estavam com o coração dividido. Eles queriam servir 2 senhores, eles achavam que poderiam servir a 2 senhores. Bom, querendo fugir de um senhorio de Deus, um senhorio absoluto, eles agora se prostram a Baal, que o seu nome significa nada mais, nada menos que proprietário, senhor, dono, marido. Ele ainda operava juntamente com Azerá, que o seu nome também significa senhora, minha deusa, minha dona. Ainda que Jezabel, cujo nome significa ninguém me domina, ninguém me manda, ninguém me governa, veja que incongruência. Ainda que com esse nome, ela leva o povo a uma falsa liberdade, a uma pretensa liberdade, quando ela os convence a adorar a deuses que tinham o nome, que traziam no seu nome
a essência de controle absoluto. Eles, nessas festas que faziam para adorar a Baal e a Azerá, ou Astarote, que são os nomes usados, Azerá, Astarte e Astarote, eles usavam de prostituições, tanto das mulheres como de homens, e os profetas de Deus se levantaram firmemente contra isso. Elias se levanta firmemente contra essas práticas, apontando o erro, apontando que quantas vezes já tinham aprendido que só o Senhor era Deus. Você pode achar em 1 Samuel 7,4, 1 Samuel 12,1, o povo perdendo as batalhas pelas contaminações com outros deuses, porque estavam ferindo o Senhor com essa idolatria. Esses cultos idólatras também chamavam a atenção do povo pela quantidade. Você vê que ali, quando Elias traz o povo para o monte, para o Carmelo, para aquele embate, tem 850. 450 de Baal, 400 de Astarote, e Elias está ali sozinho. Lógico que alguns ela já tinha matado, ela derribou altares do Senhor, lá em 1 Reis 19, ela derruba os altares de Deus, ela interrompe a oração, ela para com a adoração. É isso que o espírito de Jezabel faz, ou quando ele opera nas igrejas, nos países, acaba com a adoração genuína, acaba com a oração. Nós pensamos muito nisso, oramos muito sobre isso, porque a maior dificuldade, a reunião mais difícil na igreja é a reunião de oração. Se você monta uma reunião de cura, venha que vai ser a virada na sua vida, as pessoas vêm, trazem os vizinhos, fazem propaganda. Se você fala que vai ser o culto da vitória, todo mundo fica empolgado. O culto da cura, milagres vão acontecer, curas divinas, as pessoas ficam empolgadas. Agora, culto de oração. Eu falo que culto de oração é só para crente do sangue azul mesmo. Hoje, na nossa igreja, por exemplo, nós temos um culto só de oração, é só oração. E a gente tem 11 pessoas. Eu falo, meu Deus, olha, que eu pensava que só o diabo fugia da cruz, da oração. Não, tem gente que foge também. São 11. Como é difícil. E isso nada mais, nada menos aponta para um domínio de Jezabel no país como um todo, porque não é uma situação só nossa, no país como um todo, nas nações, não tem oração. A dificuldade é de trazer oração. Você pergunta para as pessoas, você consegue fazer o seu tempo de oração? Quanto tempo de oração você tem? Eu corro muito, sabe como é? Eu trabalho, eu tenho filhos, eu estudo, e é casa, eu oro nas refeições, eu oro 10 minutos. Se essa é a tua situação, você pode saber que há um domínio de Jezabel operando na sua vida, talvez não através de você, mas em você, porque só este domínio deseja calar a voz profética, e ninguém que não ora, que não medita na palavra de Deus diariamente, que não adora, tem qualquer contato com o Espírito Santo. Por isso, o espírito de Jezabel, a primeira coisa que faz é derrubar os altares dentro de nós, derrubar os altares na igreja, porque onde não tem altar, não tem fogo, e é o fogo que autentifica a palavra e a manifestação de Deus. É por isso que a gente não vê fogo nos altares, é por isso que a gente não vê o Espírito Santo se movendo. Leonardo Ravenhill falava que a falta do fogo do Espírito Santo em nós, que tem condenado ao fogo do inferno pessoas dentro das nossas casas, pessoas na nossa igreja, é a falta do fogo. Nós precisamos da palavra e do fogo. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É palavra e fogo, é palavra e Espírito. O Espírito traz vida, o Espírito confronta, o Espírito convence, é Ele, é por Ele, através dEle, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Agora, as pessoas vivem uma vida como o povo de Israel estava vivendo, sem poder.
As pessoas acham que podem viver a maneira que desejam, podem servir a 2 senhores, podem ter a sua vida normal durante a semana, rotineira, a sua vida, não sei, não estou me lembrando a palavra correta agora, e a vida sacra é só no domingo. Essa dicotomia não existe, ou nós somos todos, ou todo de Deus, ou tudo é santo, e santo não é sinônimo de perfeito, santo não é sinônimo de santarrão, santo não é sinônimo de infalível, santo é sinônimo de separado, ou somos todos separados por Deus de segunda a segunda, ou temos a consciência que o altar, ou eu tenho a consciência que o altar sou eu, ou eu tenho a consciência que eu carrego a arca, eu sou a arca da nova aliança, eu carrego a presença de Deus, ou eu tenho a consciência que não tem como viver uma vida dupla, ou eu estou debaixo de um domínio jezabélico, porque é nesse tipo de vida hoje, das pessoas hoje, que não tem compromisso com Deus, que não tem compromisso com igrejas locais, com pessoas que vivem uma vida sincrética, porque fazem de todas as práticas as suas práticas. Eu vi pessoas que foram curadas do Covid, por exemplo, já que é o assunto da moda, falando, agradeço a todas as orações, agradeço a você que orou, que rezou, que elevou o seu pensamento para a energia que você acredita. Eu vi gente falando isso, gente postando isso, e gente comum, crente, esquentador de banco, nem me escandalizaria. Eu vi uma pastora postando, eu peço que nós unamos agora as nossas forças, independente de religião, independente do que você acredita, levante pensamentos positivos. É por causa desse sincretismo, não existe isso, pensamento positivo não resolve, por isso que eu odeio o coaching dentro da igreja, com esse positivismo, com esse humanismo. Isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra. Pensamento positivo não resolve, palavras positivas não vão alterar a atmosfera, ou tem vida com Deus, ou tem, esse altar está em ordem, ou as pedras estão no lugar, ou Deus não vai responder, ou não vai ter fogo, não vai ter resposta, não vai ter milagre, não vai ter nada. Elias nem ousaria se colocar diante do Senhor para oração, sem reparar o altar, sem se humilhar, porque ele se curvou para orar. Ninguém chega diante do Senhor sem se humilhar primeiro. Não tem atalho, não tem outra coisa. A orientação é arrependimento. O nome da estrada para o Senhor se chama arrependimento. Não tem outro jeito. E esvaziamento do nosso eu, para que o Espírito Santo possa nos encher. Então, na vida que levamos hoje, na maioria, as pessoas na correria, que se permitem viver, não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar na palavra, não tem tempo para os ajuntamentos, e ajuntamento não é invenção de homens, foi o próprio Senhor que determinou. A igreja não é invenção de homens, foi o próprio Jesus que instituiu. Ele é o cabeça da igreja. Por isso essa fala hoje dos desigrejados, que eu adoro Jesus do meu jeito, que eu sigo Jesus do meu jeito, isso é espírito de Jezabel. Isso é, ninguém me governa, ninguém me manda, ninguém fala o que eu tenho que fazer. Eu adoro do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Espírito de Jezabel. Existe um lugar para ajuntamento. Ele é cabeça de um corpo. Ele não é cabeça de uma pessoa só. Ele não é cabeça de uma unha, de um dedo mindinho, de uma mão que sai por ali fazendo o que quer. Ele é o cabeça de um corpo. Por isso, ou você está conectado num corpo, ou você está conectado a Satanás, ou você faz parte de uma igreja, ou você é igreja, ou você não tem nada com aquele que é o cabeça da igreja. E ele, como cabeça, opera em nós e através de nós, porque o cabeça comanda, o cabeça move, dá o comando para o pé, mas é o pé que sai andando. O cabeça dá o comando para a mão, mas é a mão que opera. O cabeça dá o comando, mas ele nos dá a honra de sermos o seu corpo, e é por isso que nele nos movemos, existimos. Oh, aleluia, estamos conectados nele. Se você faz parte da igreja de Cristo, você é corpo dele na terra.
e é em você e através de você que ele vai manifestar o seu poder e a sua glória. O espírito de Jezabel quer roubar isso das pessoas, quer tirá-las do corpo. E é por isso que onde Jezabel está, existe esterilidade. Quando Jeú chega para confrontar Jezabel, para matá-la, ele olha para cima e ela tem aqueles homens do seu lado, todos eunucos, todos estéreis. Quando você não confronta Jezabel, quando você habita com Jezabel, quando você comunga com Jezabel, ela põe em você esterilidade, ela cala a tua voz profética, ela derruba os altares de oração, adoração, tempo com o Senhor, porque é aqui que você tem intimidade, aqui que você desenvolve intimidade, e só opera no sobrenatural quem teve experiência, só opera no sobrenatural, só se move no sobrenatural quem desenvolveu experiência, e experiência de sobrenatural se desenvolve em secreto. Olha para Davi. Davi teve uma escola ali cuidando das ovelhas, e toda aquela força, toda aquela fé, toda aquela convicção, ele adquiriu dos tempos que passava adorando ao Senhor, meditando, compondo os salmos, um mais maravilhoso que o outro, daqueles que são de autoria de Davi, no tempo que passou cantando, cuidando, as ovelhas demandam pouco trabalho, ele tinha muito tempo livre para orar, adorar, meditar, e não poderia ser outro que teve o entendimento, a visão, a revelação do nosso relacionamento com Deus, sendo de ovelha e pastor, porque ele fazia isso e ele entendeu, só o Senhor pode me conduzir às águas tranquilas, só o Senhor refrigera a minha alma. Eu trato depressão como doença, mas eu também sempre convido as pessoas a olharem para o espiritual. Nós estamos no Setembro Amarelo, posso falar isso. Eu sempre convido as pessoas a olharem também para o espiritual, porque é o Senhor Jesus quem nos conduz às calmas águas, é Ele quem refrigera a nossa alma, Ele é aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei descanso. Então, se estamos tão deprimidos, se estamos tão angustiados, se andamos tão ansiosos, está faltando relacionamento, está faltando tempo na presença do Rei, está faltando tempo junto a Ele, que é a fonte de todas as nossas necessidades, está faltando comer dessa palavra, está faltando beber dessa palavra, está faltando mergulhar no Senhor. Voltando para o texto para que eu possa fechar, depois desse panorama que acabou ficando grande demais, Apocalipse 2, de 18 em diante, escreve a igreja em Tiatira. Tiatira significa sacrifício contínuo. Veja isso. É bem aí que o espírito de Jezabel se manifesta. Cada uma dessas 7 igrejas receberam elogios, mas também uma advertência. E essa igreja de Tiatira, cujo nome significa sacrifício contínuo, foi onde se instaurou o espírito de Jezabel para derrubar esse altar de sacrifício, para derrubar essa adoração, essa oração, esse altar que trazia a presença de Deus. Assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Chama de fogo fala de juízo. Cujos pés são como bronze reluzente, força, poder. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança, bem como sei que está servindo muito mais agora que no princípio. Então Jesus está falando, está ótimo, vocês estão crescendo nisso, eu sei que vocês têm trabalhado bastante, Tiatira tinha um hospital, tinha orfanato para abrigar as pessoas em necessidade, né, os órfãos, para tratar os doentes, era uma igreja amorosa, acolhedora, cuidava, abriu as portas, só que abriu demais, abriu para o mundo, abriu para Jezabel, deixou entrar um espírito contrário, e quando o espírito contrário se instaura, o espírito da verdade se afasta. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel. Tolerar significa suportar com indulgência,
aceitar, consentir, permitir, não impedir. Para mim, o mais forte é não impedir. Tenho contra ti que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Jesus está falando de Jezabel aqui, ela já tinha morrido há 800 anos. Então não é a mulher, não é um espírito, um demônio, mas é algo que se instaurou como uma construção mental, como um modo de viver, como um padrão. Tenho contra ti que mantens essa mulher como profetiza, que aceitas isso, ela é autoproclamada. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem sacrifícios a ídolos, concedi-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus deu tempo para ela para arrependimento. Não vou ter tempo para falar, já são 5h40, mas eu e você também temos um tempo para arrependimento. É preciso um posicionamento hoje. Nós falávamos de um apóstolo que faleceu ontem, como me fez mal. Nós oramos tanto crendo que ele ia se levantar, que ele seria curado, era novo, 53 anos. Como me fez mal a notícia de que ele tinha sido levado. Ainda que a gente saiba que o Senhor governa, que ele controla o tempo e as estações. Eu falei, meu Deus, que tempo mau, que tempo estranho, que tempo estranho. Será que as pessoas estão percebendo que o Senhor permitiu que esteja sendo passada essa peneira, que estejam sendo levadas? O Senhor leva os justos para poupá-los também. Isso significa o quê? Que todo o resto é mal. O que o Senhor está ministrando para nós? Quanta gente boa sendo levada. Que é isso? Pode ser um sinal de graça e misericórdia, porque ainda temos tempo para arrependimento, mas seja o que for, eu e você não podemos estar dormindo, brincando nesse tempo que se chama hoje, pois estamos num tempo de posicionamento com o Senhor. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Há um tempo para arrependimento. E quando esse tempo termina, não tem choro, não tem vela, não tem o que fazer. Estaremos nós prontos para nos encontrarmos com o Rei da Glória. Concedi-lhe tempo, mas ela não quer se arrepender. Senhor, respeita a nossa vontade. Quem usurpa é o diabo. Quem pula a janela, quem força é o diabo. O Senhor respeita a nossa decisão. Eu concedi-lhe tempo, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Eu ouso dizer que nós estamos debaixo desta grande aflição. E eu creio que isso é do céu por um fato muito simples e elementar. Não é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil, não é um problema do terceiro mundo por falta de higiene, por falta de recurso, não é um problema isolado da Europa, não é um problema da América do Norte, Central, Oceania, não é um problema isolado. O mundo está em quarentena. O mundo está assustado. O mundo teve a sua marcha reduzida. As grandes igrejas que ostentam tanta coisa, que têm tantos recursos, não interessa, estão impossibilitadas de juntar as suas miríades de membros, não ovelhas. Membros, não ovelhas. Eu tenho para mim que Deus está ministrando a cada um de nós, especialmente a nós pastores. Eu tenho ficado com os ouvidos bem atentos, porque talvez a gente olhe aí fora e esse império que cada um vem construindo talvez chame a nossa atenção e a gente fique pensando, o que está fazendo ali? O que não sei quem está fazendo lá? Por que dá certo? Por que está crescendo? O que será que a gente faz? Deus está indo na contramão deles todos, porque é um Deus de relacionamento, é um Deus que trata individualmente. Todas essas igrejas estão precisando ir atrás do um por um, porque Deus é um Deus de relacionamento. Pastor tem que ter no corpo o cheiro da ovelha, a ovelha tem que ter no corpo o cheiro do pastor, o pastor anda junto com o rebanho, conhece o estado das ovelhas,
tenho para mim que Deus está chacoalhando até neste sentido, para que cada um de nós, ovelhas, pastores e todos nós, ovelhas dele, possamos colocar a nossa casa em ordem e avaliar, temos construído impérios ou temos servido ao Rei dos Reis? Farei adoecer a todos e matarei os filhos de Jezabel. Quero encerrar com esse versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Mas, Senhor, Jeú já matou todo mundo. O que Jesus está falando? Matarei os filhos dessa mulher. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Na própria palavra, ele já dá a resposta. Os filhos de Jezabel, a herança espiritual de Jezabel, o legado de Jezabel, a herança geracional e transgeracional que vem de Jezabel, os seus filhos, essa influência demoníaca se aloja nas nossas mentes e corações. Será que a influência de Jezabel em nós? Matarei os filhos de Jezabel. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Aquele que sonda a mim e a você, aquele que sonda mente e coração, nos adverte: não tolerem Jezabel. A cada nova geração, o espírito de Jezabel tem filhos, se procriam, e você tem a opção de alimentá-los, aninhá-los, acolhê-los, alimentá-los para que se desenvolvam em você, na sua mente e no seu coração. E para você agora fechar esse entendimento, eu vou falar 3 características principais de Jezabel e dos filhos de Jezabel, para que a gente possa orar, rejeitando se há em nós ou se estamos debaixo dessa influência. Talvez você possa encontrar em você ou na igreja como um todo 3 características importantes, eu marquei de todas, né? Primeiro, o espírito de Jezabel é um espírito de manipulação. Você age com manipulação e controle? Você está num lugar onde você é manipulada, onde você é controlada, onde você é como um boi selado, que não tem vida, que não pode respirar, que não tem direito, que tudo você tem que pedir para o teu, seja pastor, sei lá o nome que for, orar, chancelar, senão não vai dar certo. Ou você está debaixo de uma liderança que te alforria, que quer ver você autônomo, que te ensina o caminho, quer que você prospere, porque afinal de contas somos todos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não precisa de mediador nem medianeiro. Você está debaixo de uma liderança manipuladora ou motivadora? Eu falo aqui na igreja que você consegue identificar isso assim: a manipulação te oprime, a manipulação te mata. Jezabel está cercada de gente estéril, e você pode avaliar isso no meio cristão. Ministérios onde tem um proeminente e todos os outros que vão servir, trabalhar, operar, morrem, secam, servem uma pessoa, não crescem, não desabrocham, não vão além, murcham até morrer. Ou uma liderança que te motiva, motivacional, que vai te mostrar o teu potencial. Isso faz parte do profético. O profeta, ele enxerga ouro em meio ao barro, em meio à sujeira, ele enxerga um exército no meio de vale de ossos secos, porque ele não olha segundo a carne, mas ele olha de acordo com o Senhor. Que tipo de liderança é essa? Que te manipula e te mata ou que te leva a romper? Que tipo de pessoa você também é? Segunda característica importante do espírito de Jezabel é um espírito de rebeldia, de independência, de uma mulher casada com um coração descasado.
Ela é casada, mas ela diz: ninguém me domina, ninguém me manda, ninguém me fala o que fazer. É um coração rebelde. Ela não é leal, ela é infiel, não respeita a autoridade, é desconectada, autônoma, independente. É independente e se encarrega de fazer outros independentes. Onde ela percebe que tem um altar, ela derruba. Isso faz parte do ministério de Jezabel. Você é alguém assim? Não, em nome de Jesus. Você é conectada com a sua igreja? Você é conectada com o corpo? Você presta satisfação? Porque uma coisa é ser manipulada e controlada. Outra é a honra. Tem recompensa para a honra. Como também tem recompensa para a desonra. Reino espiritual opera em legalidade. Você tem agido em honra ou desonra? Você é autônoma? E eu falo assim, né? O diabo é tão maldito que a pessoa acha que está independente. Não, eu não respondo para ninguém. Maldito homem que confia no homem. Maldito, até usa a Bíblia, né? E vai falando o que quer. E aí, automaticamente entra em rebelião. Ela não é livre. Agora, ela está debaixo do discipulado, da cobertura do rebelde por excelência, o diabo. É submissão de Cristo ou independência de Lúcifer? As nossas atitudes vão dizer quem é o nosso pai, que DNA que a gente traz. E a terceira característica, Jezabel é uma derrubadora de altares. Onde existe domínio de Jezabel, não tem oração, não tem adoração, não tem oferta, porque nos altares eram queimados sacrifícios ao Senhor. São pessoas que têm problema, dificuldade em abrir a mão. Isso é domínio de Jezabel. O dinheiro é meu, a vida é minha, eu trabalhei, eu não vou dar dinheiro para pastor, eu não vou dar dinheiro para nada, o dinheiro é meu. Isso é tudo domínio de Jezabel. Você tem dificuldade com dinheiro? Não fica com raiva de mim, fica com raiva da sua falta de procurar aprender, porque quem é dominado por Mamon está debaixo de Jezabel também. Ela não opera sozinha, não se esqueça disso. 1 Reis 19:10, Jezabel derruba os altares. Como que estão os altares na sua vida? Altar da oração, da adoração, da presença do Senhor. E para encerrar, eu quero dizer que da mesma maneira que é nítida a manifestação do espírito de Jezabel no país, eu vou falar do Brasil porque eu não estou fora e não tenho como aferir. Da mesma maneira como é nítida a operação do espírito de Jezabel, é também verdade que o Senhor tem movido dos 4 cantos e liberado do poder e da autoridade, como em Elias, como em João o Batista, voz que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor. Depois lá em Lucas 1:17, o próprio João Batista é avisado, anunciado como aquele que viria no mesmo espírito, trazendo o coração dos pais aos filhos. Nos últimos dias, o Senhor há de trazer um espírito como o espírito de Elias, com força, ousadia, coragem para denunciar o espírito de Jezabel. Eu creio nisso. E a minha oração tem sido: Pai, eu quero estar debaixo desta unção, eu quero estar debaixo desta operação do céu, eu quero estar debaixo dessa autoridade. Pai, eu me recuso a viver uma vida infrutífera, eu me recuso a viver uma vida de engano, eu me recuso a tolerar Jezabel. Eu me levanto como profeta, eu me levanto para derrubar os altares, os postes ídolos, eu me levanto para colocar o dedo na cara de quem for, como Elias. Eu me levanto na ousadia de Jeú para chegar diante daquela mulher maldita, dos espíritos demoníacos, dos principados que têm segurado aquilo que tem para ser liberado sobre as nações, e dizer: basta!
grita, quem é com o Senhor? Quem é comigo? Quem é com o Senhor? Joga Jezabel do lado de cima, deixa ela se espatifar no chão, que se levantem os profetas, que se levantem os homens e as mulheres comprometidos com o Senhor, a que preço for, que estejam dispostos a viver uma vida de santidade, a andar na contramão, a denunciar o pecado, a começar da própria vida, a começar dentro das suas casas, porque só esses são habilitados. Quem não governa a casa não tem autoridade nenhuma para botar a boca no microfone para falar com os outros. Que o Senhor levante pessoas com poder e autoridade para trazerem a presença de Deus para as suas vidas, para a sua casa, e então das suas casas para as nações. Essa é a visão do céu, essa é a visão do céu. Cada família restaurada é um lugar, é um QG, é um lugar onde o Senhor se manifesta, é um QG do céu, onde poder, milagre, curas, prodígio podem acontecer, e todas essas casas conectadas falam do ajuntamento dos santos, onde somos fortalecidos, onde somos cheios de poder, de força, da alegria do Senhor, que é a nossa força para derrubarmos Jezabel. Eu te convido agora a orarmos, feche seus olhos, por favor, e vamos declarar ao Senhor, se é do teu desejo, se você pensa assim: ó Pai querido, eu convido teu Espírito Santo, que nos conhece, que sonda a nossa mente e coração, cada canto da nossa alma, para me esquadrinhar. Fala de você, eu vou falar de mim. Para me esquadrinhar, para trazer à tona, se no meu coração, se na minha mente, algum resquício, alguma influência dos filhos de Jezabel, se há manipulação da minha parte ou de outros, se há controle, se há sujeira, se há desejo pelo poder, se há contaminação, se há mistura. Pai, eu não quero. Eu quero nesta hora denunciar diante do teu trono tudo que o inimigo tem feito contra a minha vida, contra a minha casa, contra a igreja, contra esta nação, contra a minha nação. Você ora pela nação na qual você tem legalidade. Pai, eu oro e denuncio diante do teu trono tudo que esse espírito tem feito contra nós para nos tornar estéreis, para nos tornar zumbis, para nos tornar marionetes em suas mãos. Mas também peço perdão por me permitir ser marionete, por me permitir ser estéril, por me permitir comer da mesa de Jezabel, por me permitir ser covarde e não denunciar aquilo que o Senhor rejeita. Eu declaro nesta hora que os teus inimigos são os meus inimigos. Eu declaro nesta hora que eu tenho uma aliança contigo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu dono, tu és meu Kyrios, Senhor absoluto. Não há nada que não esteja submetido ao Senhor. Não há área, não há nenhum bem, não há nenhum filho, não há cônjuge, nada que esteja fora da tua alçada. Tu tens o controle absoluto. Eu mais uma vez declaro no reino espiritual: eu sou tua, a minha casa é tua, os meus filhos são teus, os meus bens são teus. Eu não tenho parte com Mamon, eu não tenho parte com Jezabel, eu não tenho parte com o diabo. A minha aliança é com o céu, a minha aliança é com o Senhor Jesus, e a minha oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu país. Seja assim aqui, como já é verdade no céu. Eu oro no nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigada, Andréia, minha irmã querida. Minhas irmãs, eu tenho muita alegria de ter irmãs tão maravilhosas, todas mulheres de Deus. Samuel, um homem de Deus. Obrigada, viu, por esse tempo. Obrigada a você pela paciência e pela companhia nessa tarde. Uau! Vamos respirar fundo, porque, olha, eu falo para vocês, é forte. Glória a Deus, muito obrigada a você, Cris, pela instrumentalidade, pela palavra de Deus na sua boca, voz profética.
Eu vi aqui, eu estou acompanhando tanto a live lá no YouTube, quanto as mulheres aqui falando também no Zoom. Não entrei no Facebook, porque não tirei do meu celular, porque ele não suportava mais um aplicativo. Mas eu sei que está todo mundo sendo chacoalhado, e como sempre, né, uma cirurgiã daquela que vai com como chama a ferramenta? Falei agora há pouco, antes da mensagem. Bisturi. De maneira precisa para tirar aquilo que precisa, que está podre, que está sujo, que tem que sair. É difícil deixar abrir o lugar onde tem pus, deixar abrir, tratar uma ferida onde tem enfermidade, porque dói. Dói bastante quando você mexe naquilo que é purulento, que é sujo. A gente tem tendência quando a gente é pequena, a mãe vem para mexer, a gente fala, não deixa de jeito nenhum. Mas alguém precisa tratar daquilo, alguém precisa ir de maneira muito precisa, de forma quase como um médico, realmente saber como ir exatamente na ferida e tirar para fora aquilo que é pus. Eu tenho certeza que essa palavra falou no seu coração essa tarde. Nós temos aprendido com os meus pais, que são os nossos líderes, a não trazer uma mensagem que passa a mão na cabeça, que afaga a alma, que faz carinho, que abraça, que traz sentimento de abrigo e de conforto, porque isso, olha, minha amada, se você precisar, tá cheio na internet. Você pode procurar de monte, você vai achar assim de milhares e milhares. Mas nós não entendemos que essa é a palavra profética que Deus tem para o nosso tempo, porque isso não leva para o céu. O que leva para o céu é sermos confrontados com o pecado todos os dias. Meu pai fala constantemente, eu cresci ouvindo ele dizer que se você caminha sem dar uma trombada com o diabo uma vez por dia, provavelmente você está indo na mesma direção que ele. Isso é muito sério, porque se você quer aquela mensagem que te afague, você está tranquilo, está de boa, e está tudo tranquilo, e só você vai vencer, meu irmão, você foi chamado para sentar nas alturas, nos lugares celestiais com Cristo, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, né? Herdeiro de todas as bênçãos, ele te fez para prosperar como Abraão, e você vai ser rico como Jó, e tudo que ele tem de riquezas que ele estabeleceu para você nessa terra, provavelmente você foi querer estabelecer o seu reinado aqui. Eu não, eu quero ir para o céu, eu quero ir lá para a terra onde o artífice e construtor é Deus. Lá que no texto de Hebreus fala, né? Lá, aliás, texto de Hebreus, mencionando Abraão, diz que ele caminhava olhando para aquele lugar, por isso, sendo tão rico, ele morou em tendas. É esse lugar para onde nós vamos. E para conseguir chegar naquele lugar, Paulo fala para a gente guardar a fé até o último dia. A gente tem que permanecer fiel guardando aquilo que a gente recebeu. E é só sendo confrontado, como a Cris fala muito bem no canal dela, ela não falou ainda do canal, quero que ela fale daqui a pouquinho, mas como ela fala bastante, já que ela tem um chamado profético tão forte, ela fala que nós temos que o tempo inteiro ser confrontados com o pecado. Se você não é confrontado, se você não é desafiado, como é que você vai se purificar? É esse o desafio, é esse o chamado. É por isso que a palavra é forte, mas é porque é necessário, é o remédio que nós precisamos, a dose que a gente precisa periódica para nos lembrar. Lembra o que ela fala assim que o maior inimigo não é o diabo. Minha mãe falava muito isso. O maior inimigo é você. O maior inimigo que você tem é você mesmo, né? Os meus filhos cresceram ouvindo isso desde pequenininhos. O maior inimigo sou eu que sou preguiçosa, eu que faço corpo mole, eu que não quero fazer jejum ou dieta ou rotina ou fazer aquilo e aquilo outro, sou eu. Então, se nós, como pessoas de Deus que desejam ter uma vida de santidade, buscarmos viver isso, nós precisamos, então, receber essas palavras como essa que nós recebemos hoje e falar, Senhor, faz a obra, porque eu preciso realmente ser transformado em tudo. Então, Cris, muito obrigada mais uma vez pela instrumentalidade e que o Espírito Santo complete nas vidas de cada um de nós tudo aquilo que ele mesmo tem, porque cada um de nós, onde está, tem as suas limitações, as suas barreiras, as suas lutas, e só Deus para nos ajudar a vencer. Mas se você tem um coração desejoso de servir a Deus em sinceridade, ele vai completar a obra, porque ele é aquele que chamou e é aquele que capacita. Ele só quer um coração aberto, um coração desejoso de fazer a obra dele, porque aí ele quebra, ele faz de novo, ele coloca no prumo, ele ajusta tudo o que precisa e ele usa. Os mais improváveis é aqueles que ele usa. Isso é maravilhoso. Usa assim como ele tem usado as nossas vidas. Muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por terem vindo. Eu vi que um monte de vocês não colocou seu nome, não colocou a cidade de onde você está participando. Eu queria que a Cris falasse do canal dela, o Mulheres do Reino, aliás, o Mulheres Inabaláveis. Depois eu falo do Mulheres do Reino e do meu canal também. Fala um pouquinho, Cris. E do trabalho que você faz com mulheres, por favor. Bom, a gente tem o Mulheres Inabaláveis, mas se você está no
Mulheres das Nações, você está muito bem. Então, continua nesse canal. Fica nos dois. E a gente vai sempre... Fica nos dois, porque a nossa intenção é a mesma, né? É levantar esse espírito, né? Não é a gente que levanta exército, quem levanta é o Espírito Santo. A gente divide uma visão, compartilha de algo que o Senhor tem feito conosco, compartilha das lixas que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Eu estou num período reclusa, orando, sendo lixada e moída pelo Espírito Santo. Então, quando a gente fala, é por experiência própria, né? É daquilo que a gente está apanhando, então compartilhe as lambadas com você, que também é igreja, e a intenção disso do Espírito Santo, eu tenho certeza que é nos purificar e fazer de nós uma noiva adornada, né? Se você quiser nos encontrar, a gente está no Instagram, Mulheres Inabaláveis, mulheres.inabaláveis, e também esse nome no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Então tá bom, se inscreve lá no canal dela no YouTube, tem ela e o pastor Gustavo, esposo dela, também pregando. Eles têm um chamado na área profética, não é o mesmo chamado que o meu, então por isso que eu convido todo mundo a participar do canal que ela faz, porque é da cura interior, a libertação. Eu falo sempre para as meninas que estão conosco aqui na Flórida, elas sabem, eu indico o especialista certo. Naquele que eu sou clínico geral, tem que indicar um especialista. Então, vai para o canal certo, que você vai receber muito de Deus e vai ser tratado em muitas áreas. E quem quiser participar do que a gente faz toda semana também, de divulgar leitura de provérbios, meditações, reflexões diárias. A gente está terminando de ler agora, essa semana termina Na Voz da Minha Mãe, o livro da Stormy Marian, O Segredo de uma Vida Abundante, é um processo de libertação muito gostoso. Fica lá no canal do Telegram, tem o nosso canal House of the Nations Ministry também lá no YouTube, tem estudos todas as semanas para as mulheres, para os homens, para as crianças. É o trabalho que a gente faz aqui na Flórida, que a gente consegue alcançar pessoas em outros lugares também. Nós fazemos parte da rede apostólica, como as meninas daqui da Flórida disseram, lá no comecinho. Estamos debaixo da cobertura do meu pai, que é um apóstolo, é um líder que Deus levantou para ter filhos espirituais, a Igreja Batista das Nações, é uma igreja renovada, lá em Valinhos, e isso faz... Nós podemos ter essa rede de conexão com tantas pessoas e sermos tão abençoadas. Mais uma vez, muito obrigada. Pastora Adriana, eu sei que aí é tarde, muito, muito obrigada. Pastora Glaucia, que está lá na Suíça também, eu sei que é o mesmo horário da Alemanha, muito obrigada. As meninas que estão na Inglaterra e na Europa, de um modo geral, Paty, que está em Portugal, a Júlia, a Raquel, vi que está todo mundo assistindo, as mulheres da igreja do pastor Isaac, lá de São Paulo, eu vi a Evânia, querida, que fez... Grupo M de Palavra da Vida comigo, está ali também, lá em Recife, tem um grupo dela que ela convida sempre que está participando, as meninas aqui da Flórida, Lara, Lorena, Cláudia, Renata, Thelma e todas as mais que estão participando, Igreja Batista das Nações, pastora Carol, que é a pastora do Ministério Mulheres... muitas mulheres esse nome de ministério, gente, eu vou ficando confusa. Mulheres o quê? Mulheres do Reino. Mulheres do Reino da IBN, também muito obrigada por terem abrilhantado o nosso culto. A gente vai encerrar agora esse culto com a segunda música que vocês nos mandaram. Minhas tias, minha avó, Dona Iraci, que está aqui conosco também, lá no YouTube, minha tia, pastora Ivani, pastora Ilza, que está ali também nos assistindo, muito obrigada. Vi a tia Lia assistindo também. Então, tem a família ministerial em todos os lugares, é muita gente, muito, muito, muito obrigada. Se eu não mencionei alguém, me perdoa, tentei lembrar algumas pessoas que eu pude ver aqui no Zoom, que estão participando. Deus abençoe você, assista agora essa última música para edificar o seu coração, que o pessoal lá da IBN preparou, e deixa o seu comentário, entra no canal, quem está participando, deixa o seu like, deixa o seu nome, porque isso nos ajuda a ampliar a divulgação. Muito obrigada, minhas amadas, Deus abençoe vocês. Vou deixar entrar só para dar um tchauzinho final, mas nós estamos encerrando agora. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor.
a santidade do Senhor se estabeleça em cada coração. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.